E, meus amigos, esta noite vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. É uma figura conhecida de toda a nossa comunidade. Durante largos anos foi empresário artístico, esteve à frente do que eu acredito ser a maior produtora musical e divulgação de música portuguesa desta comunidade e além. Para além disso, autores deste livro, Turlu e Charrua, Confidências. Senhoras e senhores, é com imenso gosto que apresentamos nosso amigo, o Sr. Mário Costa. Caro amigo, muito obrigado, é um prazer. Boa noite e seja bem-vindo à Hora Quente. Muito obrigado. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, porque sou admirador do trabalho que você fez ao longo de muitos anos e continua a fazer. Agora está também a apresentar programa de rádio, ainda faz... Ainda faz o programa. Portanto, e o seu tempo está dividido entre Massachusetts e Flórida, não é? Flórida é uma questão de passar lá umas férias, aquelas férias que nós, quando trabalhávamos no duro, não tínhamos possibilidade de tirar umas semaninhas acrescentadas de férias. Mas ia falar em admirar, você disse há bocadinho, eu sou um admirador de toda essa boa gente que continua a fazer televisão e programas de rádio, e eu sei que sou seu admirador. Muito obrigado, agradeço. Vamos recuar no tempo. O Mário é natural de onde? Eu sou natural da Ilha do Faial, mas o meu percurso foi de Faial, estive no Pico durante 2 anos, e depois fui para a Ilha Terceira, porque já posso acrescentar que o meu pai, aliás, os meus pais, são naturais de São Miguel, são da Maia de São Miguel, dos meus pais, do Costa Rita, Jacinto Costa Rita da Maia, da minha mãe, do Escoto Pereira. O meu pai foi para o Faial muito novo, na questões de trabalho, o pai era construtor civil, e por lá nasceram os filhos, por lá nasci, depois, na questão do trabalho do meu pai, tive que acompanhar a comitiva. Foram Pico 2 anos, Madalena, e depois a Ilha Terceira. Faz isso de si um homem super açoriano, não é? Correu quase metade das ilhas. Sim, eu conseguia, na realidade, ser um açoriano, às vezes mais que um açoriano que a gente chamamos o açoriano ilhéu, aquele que é só da ilha. Exato. Eu conseguia ser um açoriano mais abrangente, porque até muitos dizem que apanhei um bocadinho de pronúncia faialense, apanhei um bocadinho de pronúncia picoense, terceira, e em casa ouvia falar a malda de São Miguel, porque o seguinte, tem assim uma mistura de uma açorianidade muito vasta. Essa mistura você considera que é fundamental para a pessoa que é hoje? Importantíssimo, porque na vida tudo é muito bom nós termos diversos contactos, pensando que não, cada ilha tem as suas características diferentes, tem a sua própria maneira de vivência, e à medida que as pessoas tiverem uma velocidade de contatar por outras ilhas, apanhamos um bocadinho de cada ilha e até da própria, digamos, maneira de ser das pessoas. Porque o açoriano é mesmo assim. É verdade. Quando é que acontece a sua vinda para os Estados Unidos? A minha vinda para os Estados Unidos acontece em 1969. E é engraçado, digo muito rápido, foi uma ligação, eu tinha um irmão que vivia na cidade de Gloucester, que já vivia desde 1950 até já há uns anos. E foi relacionado com o futebol, é engraçado. Além destas diversas coisas, eu fui jogador de futebol, joguei no Sport Clube Angrense, e em 1967 o Sport Clube Angrense vai jogar ao Toronto. Imagino que a comunidade grega convidou Olympiacos da Grécia para jogar com o campeão açoriano. Nós tínhamos sido campeões açorianos. E aí o meu irmão foi ao Canadá, e aí surgiu a ideia de nós virmos para os Estados Unidos. Naquela altura era mais fácil, realmente era mais fácil, porque a chamada de família direta, irmão para irmão, tornava-se tudo muito mais fácil, e aconteceu a aventura em 1969. E nessa altura, portanto, estamos a falar há mais de 50 anos, nessa altura, há 50 anos, agora há 50 anos. Como é que era a vida na comunidade portuguesa naquela altura em comparação com agora? Portanto, as pessoas que me estão a ouvir, da minha idade, a nossa comunidade está, portanto, a ficar mais velha e mais nova. Digo, isto tem uma mudança muito engraçada. Portanto,
naquela altura, sim, eu lembro perfeitamente, nós tínhamos que trabalhar nas fábricas duro e como não sabíamos a língua, a nossa vantagem sobre os outros trabalhadores era o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso sacrifício para podermos fazer a nossa vida e realizar aquele sonho de todos que nós temos e que pensamos que realmente a América é um sonho, realizar as suas ideias. Quando chegou aos Estados Unidos, que tipo de trabalho é que abraçou? Eu, quando cheguei aos Estados Unidos, trabalhei numa primeira fábrica, foi uma fábrica de papelão, depois plástico, trabalhei numa fábrica de plástico, depois eletrónica, mudei, aí progredi um bocadinho na questão de trabalhos de quadros eletrónicos, e depois trabalhei 10 anos nessa fábrica. Sim. Era supervisor numa secção processamento de circuit boards, digo em inglês, e depois aconteceu a aventura de entrar. O Henrique Galvão, que estava na Renda Records, eu tinha feito uns vídeos, mas andei um bocadinho ligado a tudo que era da comunidade, sabe? Andei ligado aos clubes portugueses, joguei futebol, andei ligado aos clubes portugueses, tinha um programa de rádio, que ainda tenho, também tive um programa de televisão na cidade de Pivari, sempre andei ligado nos extras, Sim, digamos, da nossa comunidade portuguesa. E quero responder diretamente à sua pergunta, que você perguntou, comparando o que era a comunidade dos anos 70, digamos assim, para a comunidade de hoje. A diferença está que nós continuamos a ser portugueses na sua essência, porque naquela altura os clubes e as pessoas envolvidas nas associações fizeram algo de positivo, porque à medida em que todos diziam que a migração ia acabar e que iam acabar os clubes portugueses, iam acabar as festas, iam acabar os programas de rádios portugueses. Eu hoje estou aqui sentado, já com, digo, a minha idade, 75 anos, estou aqui sentado com muito prazer, sabe porquê? Porque foi um bocadinho de todos nós, dos mais antigos, que o que semearam foi positivo, a semente foi positiva. A migração praticamente acabou. Sim. E continuam a haver programas portugueses com nível, continuam a haver os jornais portugueses cada vez melhor escritos, continuam as nossas festas ser abrangentes, em que vejo muitos jovens a aplaudir, vejo artistas portugueses que aprenderam o português para cantar português, okay? É importantíssimo, e eu penso que a diferença não é assim muito grande. Nós tínhamos mais dificuldades, mas essa evolução da comunidade continua a sentir Portugal. Isso eu acho que é muito importante, passar todos esses anos, estamos a falar em 50 anos, nós, os nossos jovens, que diziam que não iam ficar ligados à comunidade, continuarem a sentir a terra de origem dos seus pais, continuarem a sentir Portugal, e terem orgulho de serem portugueses. Eu acho que isto é muito importante. O vosso trabalho é importantíssimo. Eu estou a dizer isto um bocadinho comovido, porque estou aqui, já pensei que já tinha acabado tudo que era para eu, Mário Costa, fazer, já tinha terminado toda a minha missão, e essas pequeninas coisas são mimos, não é? Eu agradeço muito a sua lembrança. Não, por amor de Deus, e o propósito, e você sabe que este convite já surgiu há meses, só que devido ao tempo que passa na Flórida não foi possível mais cedo, mas qualquer das formas queria ouvir a sua história e queria que você partilhasse a sua história, talvez com uma geração que não saiba o impacto que o vosso contributo teve em diversas áreas. Você dizia que desde que chegou sempre esteve muito envolvido naquilo que era português, desde os clubes, associações, fazer rádio, fazer televisão. Porquê é que fazia isso? Eu fazia isso porque, por vezes, nós sentimos, isto depende de tudo, digamos, da pessoa que quer ocupar, que não está satisfeito 100% com o seu trabalho dia-a-dia, com o trabalho da fábrica, com o trabalho que naquela altura nos ocupava muitas horas, por vezes tínhamos, no meu caso, tinha que preencher um bocadinho um vaziozinho que tinha dentro de mim, tinha que preencher com algo mais. Portanto, esse envolvimento na própria comunidade, além de poder contribuir para a própria comunidade, também ia, digamos assim, preencher um bocadinho daquilo que eu sentia que poderia fazer e que eventualmente poderia ter talento para realizar e fazer,
e que seria egoísta se eu guardasse isso para mim próprio ou não, desse o meu contributo para a comunidade onde estamos inseridos, porque as comunidades é um bocadinho todos nós. Eu estou evitando por agora falar na parte da música e da Hand Records, porque isto foi uma grande parte do seu percurso e impacto na comunidade, e vamos guardar isso para a última parte da nossa conversa. Mas quero saltar aqui uns anos para a altura que você grava este livro. Já lá vão 10 anos ou mais. Sim, foi em 2008. Foi lançado em 2008. Mas que fala de duas figuras do improviso que são referências máximas para muita gente. Este casal de repentistas, Turlu e Charrua. Porquê escrever um livro sobre estas duas figuras emblemáticas açorianas? Primeiro, Turlu está ligada por afinidade, a minha tia por afinidade. Portanto, a tia... o meu sogro é irmão da Turlu, portanto é uma aproximação de família, não é? E sempre fui, enquanto namorei a Lúcia, sempre ouvi em Cantigas ao Desafio, sempre ia assistir às Cantigas ao Desafio. As festas lá em casa tinham sempre Cantigas ao Desafio, e passei a admirar estas duas figuras, porque as eram além, estavam um bocadinho além no seu improviso e na sua poesia daquilo que se fazia na gíria a nível de cantarias ao desafio. E aconteceu, a história longa, não vou estar aqui a contá-la, portanto, aconteceu quando a Turlu ficou viúva, teve a necessidade de cantar novamente, veio aos Estados Unidos, e depois houve uns amigos, lembrámos-se de ir buscar o Charrua ao Canadá, que eles estavam no Canadá, e depois fizemos umas cantorias com muito sucesso. Por toda a Nova Inglaterra foi realmente um sucesso. As cantorias já não contavam há 13 anos juntos. Foi um sucesso, e lá por casa, ela estava na minha casa, ela estava na casa de um amigo, e como sempre gostei de escrever umas coisas, pedi para eles me contarem a história. Eles contaram uma história muito comovente, praticamente quase um segredo de uma atração, por vezes platónica, que tinham um para o outro. E tudo que era cantoria dentro, às vezes, ultrapassava as cantorias normais. Sim. Porque, na realidade, eles tinham... as pessoas pensavam que eles eram muito rivais, mas afinal não eram, eles gostavam do outro. É assim, com devido respeito para a memória deles e de toda a família. E contaram-me a sua história. Eu gravei, e um dia, digamos assim, num período difícil da minha vida, fiquei doente, tive um cancro, quase uns 5 anos, e aí eu fiquei ali e digo, eu tenho que fazer alguma coisa para sair deste problema, e lembrei-me, peguei em tudo que eram as gravações deles, para tudo em conjunto, e escrevi isso aí a obra, né, que foi lançada em 2008, em Angra do Heroísmo, na Câmara Nobre, no Salão Nobre de Angra do Heroísmo, e foi lançado como uma editora, a editora de Xerez, nesse caso, e foi lançado, esgotou a primeira edição em 6 meses, foi lançada a segunda edição, e continua ainda à venda, portanto, em diversos locais, principalmente nos Açores. Eu acho que o sucesso desse livro, evidentemente, foi mais açoriano, digamos, mais de Xerez. Mas há aqui um registro único destas duas figuras e uma história, o que, sendo e não sendo, acaba por ser uma história de amor. Uma história de amor, sim. Este livro eu considero um bocadinho, com devido respeito por tudo que tem feito, sobre cantorias ao desafio. Considero um bocadinho, digamos, praticamente uma história, um romance, que ao mesmo tempo é a história de dois poetas. Sim. Um poetisa e um poeta, dos melhores que apareceu nos Açores, e que também quis imortalizá-los no livro, portanto, quem ler o livro é uma história realmente comovente, uma história de poesia, uma história de amor, eu considero uma história bonita. Sim, sendo Aurora e Sol Nascente, falhei essa parte do título, porque era outra alcunha que os dois tinham. Não, era um código. Sim. Eles faziam poesia, eles tinham um código, quando queriam dizer eu gosto da Aurora, eu amo, é um código. Quando dizia Aurora, estavas a referir a ela.
Para mim cantaria, Sim, sim. eu adoro a Aurora, sempre amei a Aurora, é a luz da minha vida, referia-se à Aurora. Exato. E ela, quando se queria referir a ele, queria referir a luz e em poesia era o sol nascente. Sol Era nascente. um código que eles usavam nas suas cantorias ao desafio. Fantástico. E eram duas figuras, e especialmente a Turlu, muito à frente do seu tempo, porque na altura Sim. uma mulher no meio dos homens, em improviso, e a dar cartas da forma como ela dava, não era comum. Está a falar na década de 20, 1926, uma mulher cantar, subir ao palco e cantar com homens, era um caso único, foi um caso único nessa altura, não é? E mesmo hoje em dia, apesar de ser um pouco mais comum, não há uma abundância de mulheres nesta arte, nesta tradição. A Maria Clara, Sim. que ela teve, não cantoria nos Amigos da Terceira, falei com ela, fui à cantoria, e ela disse-me, falei com ela, disse-me, Chia Costa, eu canto ao desafio depois de ler o seu livro, e sempre gostei em casa, o meu pai tocava, eu cantava, eu tive coragem de cantar e subir ao palco, porque inspirada do que foi a grande mulher, a Turlu. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos fazer aqui um intervalo na hora quente, voltaremos para falar mais com o nosso convidado esta noite, o Mário Costa, uma figura subejamente conhecida da nossa comunidade e vai partilhar um pouco da sua história, porque em uma hora é impossível contar toda a história, não é? Voltaremos já com mais Hora Quente. Fique connosco. Tem um bocadinho de hora quente.